Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Eu sou a Ana Paula, sempre trazendo as melhores notícias para vocês. E hoje, gente, eu trago aqui nessa tarde novidade, notícia bomba. Vamos falar a respeito do 14º salário INSS, mais duas surpresas que foram reveladas. E também vou trazer outras novidades, outras notícias, outras informações que saíram há pouco e que é de interesse de vocês. Antes, eu queria só convidar rapidinho quem ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe o vídeo. O Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet e tem muita novidade chegando, mudanças, e o governo vai fazer uma reviravolta gigante na previdência, pode vir reforma previdenciária nova, pode mexer com os direitos de vocês, então é importante ficar atento a tudo isso. E eu vou atualizar vocês aqui. Então, todo dia eu trago um boletim explicando as principais mudanças, as principais novidades e o que já está na lei, o que já é antigo, mas a mídia não circula mais e que você tem que saber, então eu trago também. Então se inscreve, deixa like e compartilha. Quem precisar do empréstimo consignado, pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você, é um serviço online seguro de graça, então quem quiser empréstimo pode contar com a gente para você não cair em golpe, não ser enganado por aí, fechou? Recado dado, bora para as notícias. Começa aqui com a Folha de São Paulo, que divulgou a primeira novidade revelada, que os bancos devolveram ao INSS quase 8 bilhões de reais em benefícios não sacados desde 2023. Acredita nisso? A legislação prevê que o banco devolva valor ao INSS caso a quantia não seja sacada em um prazo determinado. Então, entre janeiro de 2023 e setembro de 2024, os bancos devolveram juntos ao INSS mais de 7,8 bilhões relativos a benefícios que os segurados deixaram de sacar no prazo legal. Do total, pouco mais de 4,95 bilhões foram restituídos ao longo do ano passado. Já entre janeiro e setembro desse ano, o montante estornado superou 2,94 bilhões. E a legislação determina que, se o segurado não sacar o valor depositado pelo INSS em até 60 dias, o banco deve devolvê-lo integralmente ao Instituto. A medida se aplica apenas a quem usa cartão magnético do órgão para movimentar o benefício recebido. Então, se você recebe por conta corrente ou poupança, isso não ocorre. Segundo o Instituto, o objetivo é evitar pagamentos indevidos e tentativas de fraude, como saque por terceiros do benefício de segurados que já morreram. Além disso, por precaução, sempre que a quantia depositada é devolvida por falta de movimentação, o INSS suspende futuros pagamentos ao beneficiário. Ainda de acordo com o órgão, o beneficiário pode pedir a regularização de sua situação e a posterior liberação dos recursos a que tem direito, de forma que o Instituto poderá voltar a liberar ao menos parte dos 7,88 bilhões para segurados que, em segundo momento, conseguiram provar fazer jus ao benefício. Indagado pela Agência Brasil, o INSS respondeu que até a última quinta-feira ainda não havia calculado o número de segurados cujos benefícios foram devolvidos a partir de janeiro de 2023 por falta de movimentação, e nem quantos deles regularizaram suas situações. O INSS também não soube informar a cifra final devolvida ao Tesouro Nacional no mesmo período de 21 meses. Ele disse que é difícil estimar, porque muitos benefícios podem ter sido suspensos por não terem sido sacados dentro do prazo legal e restabelecidos em seguida. Nesses casos, os pagamentos são feitos por complemento positivo e não temos ferramenta gerencial que mensure quantos deles vieram de um restabelecimento, bem como seus respectivos valores. Disse a assessoria do órgão, referindo-se a uma das modalidades de pagamento que o Instituto adota para corrigir ou complementar valores já liberados aos segurados. Isso não é incomum, assegurou o advogado Mauro, especialista em direito previdenciário. Ele disse que presidiu o INSS entre 2011 e 2012, até porque esses recursos devolvidos pelos bancos voltam para uma espécie de conta única, o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, no qual o governo coloca dinheiro todos os meses a fim de pagar os benefícios, já que a arrecadação é menor que a despesa. E de acordo com o advogado, um segurado pode deixar de sacar seu benefício por vários motivos. Ele pode ter falecido,
e a quantia continuar sendo depositada porque o óbito demorou a ser notificado, ou a pessoa deixou de atender os requisitos para receber o pagamento, como por exemplo, voltou a trabalhar com vínculo formal, enfim, não sabia que já tinha direito ao benefício, né? Não recebeu a notificação. Então, considerando que o INSS movimenta mensalmente dezenas de bilhões de reais para pagar aposentadoria, pensão, auxílio previdenciário e benefícios assistenciais, os 7,88 bilhões devolvidos pelos bancos desde janeiro do ano passado são um valor admissível. Então, gente, é importante para regularizar a situação, caso você seja um deles, você deve ligar para o 135, apertar as opções 6 e depois 1, que é a Central de Atendimento do Ministério da Previdência. Também é possível acessar o meu INSS e solicitar pagamento dos benefícios não recebidos, tem uma função lá chamada assim. Além disso, o INSS orienta os segurados a sempre observarem as datas dos depósitos e os prazos para sacar seus benefícios. Uma segunda notícia agora que saiu, que eu também quero compartilhar com vocês, o INSS promete devolver BPC Loas bloqueado em até 3 dias. Gente, saiba como conseguir. No dia 1º de novembro foi lançado uma força-tarefa no INSS que promete devolver pagamento bloqueado em até 3 dias. Para isso, estão sendo criados canais de comunicação com os titulares do benefício de prestação continuada, que é o BPC Loas. A força-tarefa do INSS funcionará por 90 dias. Começou 1º de novembro para atender as pessoas que estão com seu BPC bloqueado. Esse bloqueio tem acontecido desde agosto, quando as revisões nos pagamentos teve início com o intuito de atualizar os dados. Quem não fizer a atualização dos dados e não conseguir comprovar dentro do prazo que de fato tem direito ao benefício, vai acabar perdendo o acesso a ele. Se houver o cancelamento do salário, é necessário pedir o BPC de novo, ou seja, tendo que voltar para a fila. E segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, até 1,25 milhão de benefícios podem ser revistos, de acordo com as regras que deram origem ao pente fino do INSS e que prevê economizar gastos públicos. Terão seu BPC bloqueado aqueles que estão fora do cadastro único, que é o critério obrigatório para receber o salário social, ou estão com dados do cadastro único desatualizados há mais de 48 meses, ou seja, 4 anos. Nesses 2 casos, o titular do benefício é convocado para atualizar o cadastro único ou finalmente se inscrever. Eles são notificados por SMS, extrato bancário ou podem consultar a informação no meu INSS. O processo de atualização dos dados acontece em uma unidade do CRAS, levando documentos de identificação pessoal. E como desbloquear o BPC, né? O primeiro passo, depois que você regularizou tudo, para desbloquear o BPC, não acontece no INSS, mas no CRAS, tá bom? Então vale lembrar que o bloqueio é um tipo de alerta de que há algum erro no cadastro do titular e que merece atenção. Depois da atualização dos dados, é feita uma nova análise sobre as informações e se de fato aquela família tiver direito à ajuda, o benefício é liberado novamente. Porém, inicialmente o INSS se dava o direito de voltar a pagar o BPC em um prazo de até 60 dias. Agora, com a força-tarefa que começou em novembro, o prazo de retorno do pagamento pode chegar a 3 dias, tudo bem? Para isso, é responsabilidade do titular ou do representante legal comparecer até o CRAS para inscrição ou atualização do cadastro único, entrar em contato com o INSS apresentando o comprovante de atualização do cadastro único por meio dos canais, que pode ser uma agência da Previdência Social ou a central de atendimento através do 135 ou acessando o meu INSS para reativar pagamento. Lá tem a função e você anexa o comprovante, tudo bem? Agora que o recado foi dado, eu quero trazer para vocês aqui uma outra surpresa em relação ao BPC. Vamos falar de uma discussão que ocorre no Congresso que pretende mudar a legislação do Bolsa Família, onde o governo colocou a possibilidade no ano passado, tá? Já está sancionado pelo Lula. A possibilidade de o BPC Loas não ser somado como renda per capita para solicitar o Bolsa Família. Só que como é uma possibilidade, vai depender da situação lá no CRAS. Então o assistente social vai analisar, vai pensar. Então, a depender dele, você fica nas mãos dele querer desconsiderar ou não o seu BPC, de acordo com a entrevista que você faz, né? Para poder passar para o BPC, se ele vai considerar ou não o BPC para o Bolsa Família. Agora, o que estão tentando mudar no Congresso é essa possibilidade. Eles não querem que seja uma possibilidade, eles querem que seja uma regra. BPC não deve entrar no cálculo de renda
per capita familiar para solicitar Bolsa Família. Está em tramitação no Senado Federal essa discussão através do projeto de lei 3619 de 2023. É de autoria do senador Flávio Arnes. Ele pede para executar o BPC-LOAS, do cálculo da renda familiar per capita mensal utilizado para a definição de elegibilidade do programa Bolsa Família. Ele está na Comissão de Assuntos Sociais aguardando designação de relator. Então o projeto e a discussão existem e pode trazer um novo rumo para o BPC nesse próximo ano, ainda mais que o governo diz que vai tomar algumas ações populistas, vai mexer nas políticas públicas. Quem sabe vocês consigam essa vitória, tá? Uma outra informação rapidinho que eu quero trazer para vocês, sobre aqueles 15 mil de indenização por vazamento de dados do Auxílio Brasil, lembra? Muita gente pergunta como que está o andamento, e em uma reviravolta relacionada à segurança da informação, milhões de brasileiros foram surpreendidos ao saber que seus dados pessoais haviam sido vazados no início de 2022. Esse incidente expôs informações sensíveis de beneficiários do programa do Auxílio Brasil, criando uma onda de preocupação e incerteza sobre a proteção de dados pessoais. E através do esforço do Instituto Sigilo, uma ação na Justiça Social foi iniciada, visando reparar o dano causado aos cidadãos afetados. Esse evento marca um ponto crucial na luta pelos direitos à privacidade contra exposição indevida de informações na era digital. E a elegibilidade para uma indenização de 15 mil decorre de critérios específicos, estabelecendo, primeiro, um precedente sobre como casos de vazamento de dados são tratados juridicamente no Brasil. A indenização seria destinada a uma parcela dos inscritos do Auxílio Brasil, que é o programa que substitui o Bolsa Família, e agora voltou aí a ser Bolsa Família de novo, durante a gestão do Bolsonaro em 2022, e acontece que para você ter direito, você tem que ter sido beneficiário do Auxílio Brasil na época e ter tido os dados pessoais vazados pela Caixa Econômica Federal e Dataprev. Como descobrir se os dados foram vazados? O Instituto Sigilo disponibilizou um canal de consulta através do site oficial dele. Esse processo de verificação é um passo vital para você ver se você foi um dos prejudicados com vazamento ou não. E aí você acessa o site do Instituto Sigilo, seleciona a opção Caso Auxílio Brasil, optar por conferir se tem o direito, e aí é só você preencher o nome completo, e-mail, CPF e telefone para consulta, porque são esses dados que foram vazados, Então você tem que colocar os dados lá para ele fazer uma busca na lista e ver se aqueles dados que você mencionou realmente estão na lista de vazamento ou não. Estar na lista de vazamento, aparecendo, olha, seus dados foram vazados, não significa que você tem direito à indenização. Por quê? A indenização faz parte de um processo judicial que ainda está em andamento. Então, tivemos a vitória na primeira instância, julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a primeira vara civil, de São Paulo, porém o governo recorreu junto com a Caixa Econômica Federal e Dataprev, aí subiu a instância, agora tem que ser julgado, continua tramitando, tem que ser reavaliado por outros juízes acima, que irão analisar se a sentença dada pelo juiz da primeira instância vai continuar ou não, se vai ser alterado ou não, se vai reverter ou não a decisão. Então ainda o processo está em julgamento, tem que esperar concluir. Quando tiver em trânsito e julgado, aí sim vocês vão ter o direito à indenização. Agora o que você consegue fazer é consultar se seus dados estão na lista de vazamento. Se tiver, você pode optar por entrar com uma ação individual na justiça pedindo uma indenização individual. Aí fica a seu critério, mas é importante você entender o que está acontecendo, beleza? Agora uma terceira notícia aqui que eu vou trazer para vocês, gente. Vamos falar a respeito do 14º salário. Recentemente, deputados federais levantaram a voz em um clamor de indignação ao criticarem o escandaloso investimento de mais de 110 milhões de reais na produção de uma novela na TV Brasil. Essa quantia exorbitante, argumentam, poderia ser a tábua de salvação em áreas essenciais como saúde, educação, que agonizam sob o peso de um sistema falido. Para os opositores, essa despesa não é apenas um desperdício de dinheiro público, mas uma afronta direta a milhões de brasileiros que lutam diariamente para sobreviver, enquanto o governo opta, por despejar milhões em entretenimento, porque ele quer criar a sua primeira novela. É a primeira novela do governo, da TV do governo. A luta pelo 14º salário para aposentados e pensionistas torna-se o quê? Um grito angustiante por justiça. Esses heróis silenciosos, que são os aposentados, que dedicaram suas vidas ao trabalho e ao progresso do país, enfrentam a dura realidade de contas crescentes e necessidades básicas não atendidas. A aprovação do 14º salário poderia ser a luz no fim do túnel,
oferecendo aí um alívio financeiro que para muitos representa a diferença entre a dignidade e a desolação. A deputada Silvia e outros críticos destacaram que enquanto o governo gasta fortunas com uma novela por capricho, milhões e milhões de brasileiros se debatem para colocar comida na mesa e acessar serviços de saúde que deveriam ser garantidos. Aí o governo fala, eu quero lançar novela, eu vou gastar mais de 100 milhões em novela, mas eu vou cortar na saúde, na educação. Então essa disparidade é um grito de socorro que ecoa nas comunidades mais vulneráveis, revelando a urgente necessidade de uma mudança nas prioridades governamentais. O 14º salário do INSS não é apenas uma medida econômica, gente. Ele é uma questão de dignidade, ele é um gesto de reconhecimento para aqueles que sustentaram o país com seu suor. Deputados como Sargento Gonçalves, Rodrigo Valadares, enfatizaram que, ao priorizar uma novela em tempos de crise, o governo ignora as súplicas de um povo ferido. Então sua escolha revela o quê? Um abismo entre a elite governamental e a realidade brutal enfrentada pela população. Em contrapartida, a luta pelo 14º salário é um apelo desesperado para que o governo coloque suas prioridades em ordem, atendendo às necessidades daqueles que realmente sustentam a nação. A implementação do 14º salário é uma forma de resgatar a dignidade de milhões de pessoas, é um chamado para que os recursos públicos sejam utilizados para promover o bem-estar da população e não para alimentar projetos que servem a interesses políticos ou ideológicos. Esse apoio financeiro poderia transformar a vida de muitos aposentados pensionistas, comerciantes e do próprio governo com arrecadação, trazendo um pouco de esperança em um cenário desolador. Então, gente, 110 milhões é o valor que o governo está jogando em uma novela que provavelmente será esquecida e a luta pelo 14º salário se torna uma batalha épica por justiça social. Essa é uma necessidade premente, né, que deve ser colocada no centro da agenda pública, garantindo que o dinheiro do povo sirva verdadeiramente ao povo e não a agendas pessoais de quem detém o poder. É hora de gritar por mudança e dignidade. Por isso que o nosso canal criou aqui um abaixo-assinado para você assinar, para a gente poder juntar 1 milhão de assinaturas e cobrar o Congresso da votação do 14º ainda esse ano. Tudo bem? Eu gostaria muito que você participasse. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo no primeiro comentário. E agora, para encerrar, gente, vamos falar aqui do pé de meia universitário? Pois é, quero falar aqui para vocês a respeito do pé de meia universitário, gente. O MEC, o Ministério da Educação e Cultura, ele prepara aí, né, segundo aqui as informações do jornal G1, ele prepara uma versão do programa Pé de Meia para universitários. O programa começou esse ano com investimento de 7 bilhões, com pagamentos a alunos do ensino médio, do cadastro único como incentivo para permanecer estudando. O governo quer estender ao ensino universitário e vai fazer um investimento maior. Então vocês viram aí que o 14º pode acontecer? Olha outra novidade. Olha outra novidade, gente, o pé de meia. E olha só que interessante, saiu aqui na Gazeta do Povo que o comitê do pé de meia ainda não se reuniu e mais de 3 bilhões já foram pagos. Então o comitê do Ministério da Educação, que foi criado em maio desse ano, para gerir o pé de meia, que trata da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar do ensino médio de rede pública, parece não ter cumprido o seu fim até o momento. A informação foi divulgada pela própria UOL, que levantou e viu que esse comitê criado, que recebeu 3 bilhões de reais, inclusive, desde julho, quando o MEC indicou os membros por meio da portaria 746 de 2024, sendo 2 representantes do Ministério da Educação, 2 da Casa Civil, 2 do Ministério da Fazenda, o grupo ainda não se reuniu para iniciar os trabalhos. O grupo tem o objetivo de propor critérios adicionais de elegibilidade dos estudantes, priorizar a concessão dos incentivos financeiros educacionais, operacionalizar o saque e a utilização dos valores. Também deve examinar auditorias relacionadas ao fundo, bem como prestação de conta, balanços anuais, demonstração financeira, além de propor a adoção de medidas com vistas ao aperfeiçoamento da gestão. E de acordo com o decreto de criação, o comitê deve se reunir em caráter ordinário semestralmente e em caráter extraordinário sempre que convocado por seu coordenador requerido por qualquer um de seus membros. Os membros que se encontrarem no Distrito Federal se reunirão presencialmente ou por videoconferência, enquanto os membros que se encontrarem em outras localidades participarão por reunião de videoconferência. E o MEC transferiu 12 bilhões de reais para um fundo provado na Caixa Econômica Federal, chamado FIPEM, para pagar os alunos do ensino médio da rede pública ao longo do ano. E até o momento já foram sacados 3 bilhões de reais. Então, na semana passada,
o deputado federal Sanderson, do PL, enviou um ofício ao Tribunal de Contas da União cobrando apuração sobre o pagamento de 3 bilhões aos estudantes através do programa Pé de Meia do governo Lula. De acordo com o parlamentar, o Lula teria praticado a chamada pedalada fiscal ao fazer os repasses para o programa sem uma previsão orçamentária e sem aprovação do Congresso. A Gazeta do Povo entrou em contato com o Ministério da Educação e Cultura para saber mais informações, só que ainda não teve retorno. Então, o espaço seguiu aberto aqui pelo jornal para atualização, a gente está acompanhando. Então, para vocês verem, o dinheiro está sendo usado e o governo nem terminou de regulamentar nada, o grupo nem se reuniu para trabalhar, muita coisa está acontecendo, então dinheiro sendo gasto e cadê o retorno? Então, temos que fiscalizar, temos que acompanhar. Então, dá para pagar 14º sim, fechou? Então é isso, um beijo, se cuida, até logo.